Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre preços de energia elétrica com o Rogério Rocha, que é diretor da C3R Energia. Mas antes de passar a palavra para o Rogério se apresentar, nós vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre negócios, mercado e regulação, os segmentos de geração, comercialização, transmissão, distribuição e transição energética. A Rede possui 3 produtos de capacitação: cursos in company, cursos avulsos com experts no mercado e a assinatura anual, nossa principal capacitação. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de podcast favorita e também no Instagram, LinkedIn e Telegram para acompanhar todo o nosso conteúdo gratuito. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. E depois desse pequeno comercial, Rogério, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Oi, Fabiola, obrigado mais uma vez pelo convite. Agradeço aí também a audiência de vocês. Já estou me sentindo em casa, porque eu já diria assim, esse já é meu terceiro podcast com vocês, né? Como o pessoal brinca, né? Já posso pedir aí a música do Fantástico. Mas lembrando até, eu estou num podcast número 59, que eu falo da parte de comercialização, e tem um outro podcast, que é o número 87, que eu falo na parte de análise, né, de regulação de sistema. Então, falando um pouquinho da minha história, eu trabalhei, digamos assim, em várias empresas, desde distribuidoras, geradoras, comercializadoras, no setor. Trabalhei na ANEEL também, né? Eu tive minha etapa trabalhando também no governo. Hoje eu tenho minha empresa de consultoria, assessoria, né? Faço alguns trabalhos, tenho também alguns investimentos também ligados à parte do setor de energia com alguns amigos. E a ideia aqui é nós explorarmos, né, essa parte de preço e tarifação, que eu diria que foi a minha entrada no setor, né, elétrico. Eu entrei em 97 com a privatização das distribuidoras na Light, e o meu primeiro cargo foi coordenador de tarifa na Light privatizada. Então, isso daí é um tema assim que já vem de longa data e eu adoro. E eu diria para você que, se deixar, a gente fica dias e dias discutindo isso. Bom, Rogério, então vamos desmistificar aí a diferença de tarifa, preço, preço de curto, médio, longo prazo, como é a formação desses preços. Vai ser bem legal essa conversa. Eu já queria começar perguntando para você o seguinte, de uma forma geral, como é formado o preço de um produto ou serviço? Isso é até interessante, né, Fabiola? Porque o pessoal, as pessoas, né, normalmente do setor ou até setor elétrico, eles entram já com um conceito, né, já meio pré-definido ali da experiência dentro da área. Mas quando a gente olha um conceito muito mais abrangente, né, que é essa questão que você perguntou, né, como se forma preço, e aí eu acho que é até importante, porque saber esse tipo de conceito nos dá uma capacidade até de uma análise muito melhor quando a gente for discutir essa questão. Então, preço é algo que ele é uma expectativa, né? Então, o pessoal confunde às vezes muito custo, né? Ou questão de preço. Então, assim, custo é algo que você tem um insumo, alguma coisa, você vai pegar aquilo. Então, na verdade, quando você vai colocar preço, é como o pessoal diz, né? Preço e valor, né? Uma coisa tem que ser percebida pelo aquele, digamos assim, aquela pessoa que está adquirindo, né? E dá um determinado valor. Então, se ela dá muito valor para aquilo, você tem uma capacidade de botar um preço até maior ou aceitar maior. Então, a gente vê muito essas questões de produtos, né? Ainda mais de luxuosos, onde se tem um preço altíssimo, e aí você diz, caramba, se aquele custo daquele produto é aquilo tudo, não necessariamente, mas ele agrega em si, né, uma expectativa, que ele tem um valor para determinadas pessoas, que eles vão pagar aquilo. Agora, como é que a gente acerta o preço, né? Então,
Quando a gente olha isso, existe essa questão, como eu falei, né, da divisão de custos, que você não pode estar vendendo algo, apesar de existir, né, como a gente diz na economia, né, o dumping, que é você vender algo abaixo dos teus custos para, digamos assim, derrubar uma concorrência. Mas, na teoria, você tem custos, você vai ter os tributos também, que podem estar ou não dentro daquele preço, e você tem uma margem de rentabilidade que você vai colocar. Então, esses componentes, custos, os tributos embutidos, né? E custo aqui eu já estou dando um custo que depois a gente pode até detalhar mais, mas são uma coisa mais generalizada. E a margem, então o objetivo é, quando você tem margem, você vai. Essa expectativa que a gente acabou de falar é que vai estar sendo trabalhada a margem. Você pode ter uma margem alta ou não. Muita concorrência faz com que as margens fiquem muito pequenas, né? Pouca concorrência, as margens vão ficar mais altas. Então, tudo isso é o conjunto que vai sair um preço de um produto ou serviço. Muito legal. Agora vem o pulo do gato. Isso aí você falou de forma genérica. Eu quero saber se no caso da energia elétrica, tudo isso que se falou aí se aplica ou não. E primeiro, né, acho até importante, a energia elétrica, afinal, é um produto ou um serviço? Se você puder dizer, é uma mistura, conta aí. Eu vou colocar ainda uma pergunta mais filosófica, né? Mas não vou aprofundar, porque eu botei isso até num debate recente de LinkedIn, né? Que o pessoal gosta, e eu gosto de entrar no LinkedIn só para dar aquela, digamos assim, estiga, né? Dentro de alguma pergunta, mas sair, né? Não vou ficar debatendo muito, mas eu faço as perguntas para o pessoal ali andar debatendo. E essa questão que você levantou da eletricidade, né? A indústria da eletricidade, desde quando ela é criada ou não, ela inicialmente ela vem num pacote completo, né? Como a gente diz, produto, serviço, e depois você foi separando ela na atividade que a gente chama do consumo, né? Do megawatt-hora, que é um produto chamaríamos se dizer, né, de que vai ser usado, desculpe, vai ser consumido e vai ter o serviço da rede elétrica que vai trazer aquele produto até você. Voltando um pouquinho à pergunta inicial, quando eu falei dos custos e tudo, dentro daqueles custos existe o custo de logística, o custo de entrega, o custo de venda, né, da cadeia produtiva, e a gente trazendo para o setor elétrico, essa cadeia produtiva é você gerar energia, transportar aquela energia e chegar ao consumidor, né, que a gente chama, e o usuário. Então, esse conceito usuário e consumidor, aí a gente tem que ver o seguinte: o usuário, normalmente, ele existe um serviço, né, de bem que ele está transportando, então, isso ele vai pagar pelo aquele transporte. E existe a questão do próprio consumo que ele está usando do megawatt-hora. Então, na eletricidade, quando a gente vai montar, né, o que a gente vai falar agora, eu diria para você que tem que é como se fossem uns bloquinhos, meio Lego, e vai ser separado. Você vai pagar pelo produto e também pagar pelo serviço, né? Então, esse é mais ou menos essa questão. E aí, dentro dessa parte, é onde a gente vai detalhar um pouco, né? Me permita uma breve também, digamos assim, explicação, até para alguns ouvintes que não são muito familiarizados, né, com essa separação, que é o mercado regulado e o mercado livre. Então, as pessoas falam muito de preço de energia, né, e preço de eletricidade. E essa questão também, por isso que eu falei da questão filosófica, eletricidade e energia. Energia é uma coisa conceitual muito mais ampla do que a eletricidade. A eletricidade está dentro do conjunto da energia. E tem um outro fator também, se a eletricidade é uma mercadoria, se é uma commodity que eu vou vender. Em determinadas áreas, e aí entra o lado regulatório, né, Fabiola, que você tem um domínio aí muito completo, é a questão de alguns países considerarem, às vezes, a eletricidade não tanto como uma mercadoria, mas como um bem social ou um bem que você tem que controlar. Então, quando a gente olha, né, falando sobre o universo de setor elétrico, você vai ter em vários lugares separações. Então, às vezes, é até difícil a gente criar isso como um conceito geral, porque uma pessoa vai pegar, peraí, isso daqui está diferente do que ele acabou de falar, ou é diferente do outro. Então, a gente
tem que entender que quando a gente falar de preço no setor elétrico, a gente tem que também estar acompanhando a questão da regulação do setor elétrico. E no Brasil, aí vamos trazer um pouco, aí vamos fechar esse universo Brasil, né? No Brasil, a gente tem dois ambientes, que é o ambiente de contratação livre, ACL, que o pessoal chama de mercado livre também, e o ambiente de contratação regulada, que é, né, o ACR, né? Quer dizer, é esse ACR, que na verdade são os que a gente chama mercado cativo e de consumidores, que a gente vai ver que esse tipo, né, de preço seria um preço 100% controlado. E esse preço 100% controlado é onde o pessoal chama tarifa. Então, quando se falar em tarifa, é algo 100% controlado, mas é um preço regulado, né? Então, mas o pessoal às vezes esquece, não chama de preço regulado, só fala tarifa. Então, compara preço de energia, o preço de energia, preço do Mercado Livre, preço do ACL, isso tudo é a mesma coisa. Só que a gente vai ver lá na frente que um produto tem um preço. Como a gente no Mercado Livre tem diversos tipos de produto, nós vamos ter diversos tipos de preço dentro do Mercado Livre. Então, o pessoal também tem que estar ciente de o preço do Mercado Livre não é um preço único. E aí é onde a gente vai tentar aqui abrir um pouco mais esse leque. Mas voltando um pouco também do Mercado Livre, só para concluir, lembra do serviço que eu falei. Então, no serviço, ele não existe uma competição nesse serviço, que é o serviço de transporte. Então, o serviço de transporte, que é o usuário, né, que a gente chama, ele simplesmente ele tem uma regulação, que são as distribuidoras, e eles são tarifas, como eu falei. Então, você vai ter, no ambiente de mercado regulado, tarifa total, né, tarifa desde a parte do produto, né, do megawatt-hora da energia e do transporte, e aí é um conjunto de tarifa, que eles vão chamar tarifa de fornecimento, onde tem a tarifa de uso e a tarifa da TE, né, que eles chamam, TUST, TE, aqueles termos. Mas quando vai para o Mercado Livre, ele sai de um transporte, continua TUST, TE, porque ele é regulado. Então, o serviço, independente do Mercado Livre ou cativo, ele é regulado e vai ser uma tarifa ou um preço regulado. E no Mercado Livre, você sai de TE, que é a tarifa de energia do mercado regulado, para preço de energia. Então, no Mercado Livre, você vai ter, na verdade, um pacote. Então, quando você migra um consumidor para Mercado Livre, isso tem que estar muito claro para ele, que ele vai ter como se fosse dois preços, né? Um preço regulado para o serviço e um preço livre que ele está comprando aí da energia elétrica do megawatt. Muito bom, Rogério. Acho que ficou bem claro, né, que toda vez que um consumidor ele vai pagar lá a sua conta de energia, se ele está no mercado regulado, dentro daquela conta de energia tem dois pedacinhos. Um pedacinho é o produto, um pedacinho é o serviço. O serviço é sempre regulado, porque é o serviço de rede, seja distribuição ou transmissão. E o produto dele também é regulado, porque ele é um consumidor regulado. Eu aqui na minha casa, né, pago ali um regulado. Agora, se a gente está falando desse cara que está no Mercado Livre, ele também vai pagar dois pedacinhos, um produto e um serviço. Esse serviço é exatamente regulado como aquele cara lá, que é né, eu aqui na minha casa. Mas o produto dele é esse produto aí que a gente fala em preços competitivos, e aí é que a gente vai explorar, né? E aí que você está falando, olha, esse produto não é único, né? Ele tem prazos diferentes, tem várias carinhas diferentes, e aí é que vem a minha primeira pergunta nessa alçada do preço, né, desse produto aí do Mercado Livre. Conta pra gente as diferenças entre preço de curto, médio e longo prazo. O que que diferencia, quais são os que a gente chama, né, os drivers aí, o que que são o que que influencia os preços em cada um desses horizontes? Bom, Fabiola, então já estamos com esse foco de preço, né, de Mercado Livre, né? E aí você já destacou essa questão que tem diversos produtos dentro do Mercado Livre, o Mercado Livre é aberto. Claro que acaba se existindo, isso que eu estou falando, é alguma padronização em alguns produtos que você consegue, né, até criar ali uma base, né, de comparação,
Isso daí é um grande debate, porque volta e meia você vê até o próprio regulador, né, agência, tentando criar uma competição e criando, vamos criar um marketplace, vamos criar um comparador, mas isso tem que tomar muito cuidado, porque os padrões, e um termo que o pessoal também coloca muito, vamos resolver questões de bolsa de energia, e a gente vai falar. Bolsa de energia, né, é um local onde você negocia padrões também de produtos. Então, toda vez que você tiver um preço de bolsa de energia, você está operando, claro que vão ter vários produtos ali dentro, mas eles vão ser padronizados, porque são ambientes onde a transação ela é feita não pela característica, quer dizer, existe a característica do produto, mas ele tem que ser padronizado para ter liquidez ali, para ter negociação. Então, uma coisa que eu acho que é importante dentro dessas questões dos diversos produtos, eu categorizaria, né, desculpe o tempo, em três blocos, que seriam os padronizados, tá? O que eu chamaria de padronizados flexíveis, tem uma coisa, tem um padronizado 100% padronizado. E tem aqueles que você padroniza, digamos assim, o conceito como, tem que ter volume, tem que ter, entendeu, uma flexibilidade, tem que ter um ajuste, mas ele tem um formato que você consegue flexibilizar aquilo. E essa flexibilidade vai criar preços de acordo com aquelas flexibilidades. Então, vamos lá na escadinha. Então, você vai ter um produto padronizado que o que vai diferenciar é só o preço, como o pessoal diz, né? Se está todo mundo pegando o mesmo pacotinho, é só o preço. Não, mas o meu produto agora eu vou criar uma flexibilidade nele, eu vou criar uma sazonalização nele, eu vou, entendeu? Botar o supermercado diferente, Então, ali já saiu daquele padrão igualzinho, detalhe, e você vai ter outros diferentes, mas tem um formato ainda padronizado. Então, chama o padronizado total, um padronizado flexível, e tem o famoso, que aí sim, esse você não vai conseguir comparar com nada, que é o famoso produto customizado, totalmente customizado. Então, customizado total, não tem nem como você colocar isso numa bolsa. Não se negocia produto customizado numa bolsa, né? Então, isso que tem que ficar claro para o pessoal, que quando falar num preço, e volta e meia clientes ligam, né, aquelas perguntas famosas, quanto é que está o preço? Aí a primeira pergunta que você pergunta, do quê? Preço do quê, cara? Entendeu? Não, eu quero vender, eu estou com um projeto solar e olha que eu vou vender. Tá legal, mas você vai vender como? O quê? Você vai vender um padrão, não vai vender um padrão, e através disso a gente tem. Então, esse é o ponto, né? Então, que a gente vai desenhar. Agora a gente vai pegar essa outra parte que você falou. O que a gente chama de duration dos contratos. Quer dizer, além de você ter essa diferença, né, de formato, você tem o tempo de duração que você pode vender a energia. Você pode vender energia num período muito curto, num período, não só a questão do tempo do contrato, mas no momento que você está comprando. Então, eu posso estar comprando para hoje, posso estar comprando para daqui a 1 ano, 2 anos, e posso estar comprando daqui a 10 anos. Então, esse time, né, da compra e também o tamanho, né, a duração desses contratos mudam também a questão da precificação. Então, você vê aí que o negócio vai, é como a gente diz, né, o detalhe, né, o diabo mora nos detalhes. Então, você vê que, mas é interessante a formação, que a gente está falando também aqui, né, André? Então, quando a gente faz a formação, a gente parte de um padrão, né? Então, o que é importante a gente ter conceitualmente? Tudo, lembra que eu falei no início que preço é uma coisa de expectativa, é uma coisa de percepção. Então, eu preciso comparar com algo. Eu não posso, do nada, chegar e dizer, me dá um preço da energia. Eu vou querer saber, mas espera aí, o que é isso ou não é? Então, como referência nos mercados, né, a gente cria algumas drive, né? Desculpe, drive são as variáveis que vão mexer. A gente cria algumas referências. E a tarifa, lembra quando a gente falou de tarifa regulada? Ela acaba sendo uma referência que, como ela é um formato regulado, você calcula ela. Então, quando você calcula todo o detalhe da tarifa, faz com que ela vire um padrão
de preço, porque você sabe, claro que ela vai alterar, ela vai subir, mas a projeção tarifária ela é muito mais, digamos assim, assertiva do que uma projeção de preço. Então, normalmente o pessoal pega, qual é a projeção de preço de mercado, né? Contratam as empresas, né? Quero uma projeção de preço de mercado, quero uma projeção tarifária. A projeção tarifária, ela vai ter uma referência muito melhor, porque como ela é uma fórmula, né, regulatória que vai ser calculada, claro que dentro dessa fórmula pode ter algumas variáveis que vão ser alteradas ou podem ser modificadas. Então, essas variáveis que são alteradas e modificadas, você vai ter aí uma mudança, digamos assim, na projeção que pode ocorrer. Mas na questão de preço, então o que acontece? Quando você olha o curto prazo, a gente vai depois entrar nos drives, que é isso que eu ia adentrar, você tem um impacto, uma característica de preços quando a gente olha ele no curto e quando a gente olha no médio e longo prazo. Então, essa característica de médio, longo e curto prazo, você vai definir através de influências que esses preços têm. Então, me permita também dar uma breve resumo dentro dessa parte desses drives. Eu vou falar aqui alguns conceitos, depois a gente pode detalhar ou não aí, mas existe o famoso PLD, que é o famoso preço de curto prazo, né, no setor elétrico. E o PLD, na verdade, é um conceito que vem de modelos matemáticos ligados à operação do sistema, e aqui eu estou fazendo um resumo do resumo do resumo, né? Mas, claro que depois, eu acho que tem cursos aí também na rede, que o pessoal detalha isso tudo, mas o que acaba acontecendo? E dando essa simplificação. O PLD, o driver dele é a operação do sistema elétrico, que vai dar um custo marginal de operação. Esse custo marginal de operação vai dar, entendeu, um equivalente, que é essa rodada desses modelos matemáticos, vai sair o famoso preço de liquidação da diferença, que vai ser a contabilização mensal da CCE. Então, você vê que esse preço é um preço que, em outros lugares do mundo, ele é negociado, como eu disse, a gente faz por oferta, por expectativa. No Brasil, ele é um preço calculado. Então, esse preço calculado, ele vai estar trabalhando curto prazo. Então, o que acontece com o preço de mercado? Que o pessoal também mistura. Um preço de mercado é um preço de contrato negociado. Então, como eu sei que no curto prazo ou no mês eu vou ser liquidado a PLD, o preço de mercado próximo ao mês, ou o preço de um mês, 2 meses, ele vai estar muito próximo. Aí você vai dizer, não, ele é igual, porque eu vou contabilizar ele ali. Então, o preço de curto prazo é o preço de mercado de curto prazo, é o PLD, a gente soma. Aí eu vou dizer para você, não é. Aí eu assim, pô, mas como não é? Aí começa as nuances que a gente tem. Como na CCE, a contabilização e as regras que existem lá permitem criar penalidades, como você é obrigado a ter um lastro de 100%, você precisa ter uma média móvel, o que acaba acontecendo é que o preço de mercado de negociação num balcão, entendeu? Que hoje existe, ele vai ser PLD mais algo. E o que é esse mais algo? É simplesmente uma demanda que eu tenho de oferta. Então, a famosa lei da economia de oferta e demanda pode trazer para você um PLD mais algo ou menos algo. Aí você vai dizer, pô, mas menos algo, eu vou liquidar a PLD porque alguém estaria fazendo deságio. E aí começa, de novo, questões regulatórias. Houve muita discussão, né, em alguma época, e houve liminares na Justiça que travaram a contabilização da CCE, e essa trava da contabilização fez com que o fluxo de caixa de algumas empresas, que eram credoras, não conseguiam tirar o dinheiro. Então, criou-se um produto, olha a característica, criou-se um produto onde eu vendia um PLD negativo para ter o dinheiro, o cara me entregava um fluxo, porque o dinheiro ia ficar preso lá na CCE. Então, você viu que criou-se um produto financeiro baseado nisso. Mas, assim, esses detalhes, também não assim entrando muito, que acabam criando essas referências, né? Como eu falei, no curto prazo, um PLD ele pode oscilar
ali baseado nisso, e quando ele vai saindo ali desse universo de 1, 2, 3 meses, que é essa contabilização que está próxima, ele já começa a ter outro tipo de drive. E quais são os outros tipos de drive? Um preço de 6 meses a 1 ano, ele acaba saindo do fator PLD, né, que a gente vai ver, e vai começar a ter um outro fator, que são fatores de oferta mesmo e demanda. É a necessidade de você fechar ou não um contrato, ou você ter simplesmente uma demanda de cliente. O fato é, né, depois a gente pode até entrar nos números hoje, mas o fato é, se o preço está muito baixo, o que acontece com o gerador para um contrato de 2 anos, 3 anos? Ele não vai vender agora. Se ele tem que vender para daqui a 2 anos, 3 anos, ele vai esperar um momento certo do preço subir para aqueles 2 anos. Então, não vai ter uma oferta. Ah, mas ao mesmo tempo, você pode o preço subir ou descer. Então, a volatilidade desse curto prazo faz com que você olhe para um horizonte de negociação de médio e longo prazo, e os preços de médio e longo prazo é onde você vai começar a perceber que ele tem menos oscilação mais longa, mas ele entra dentro de uma referência, depois a gente pode até entrar nisso, mas o curto é muito mais volátil, de acordo. Aí você vai dizer, existe uma questão intrínseca mesmo do setor, que é a questão da modelagem, que a modelagem você pode ter, o próprio modelo matemático, ele cria no cálculo dele uma volatilidade, que é dentro do cálculo, tá? Isso é um ponto, mas nem tão grande, mas ele tem várias variáveis ali que o que está dentro de um cálculo de um PLD, também não entrando muito nesse detalhe. Você vai ver que ele tem umas variáveis do tipo clima ali, né? Então você tem a questão de chuva, e um dos grandes embates que você tem no cálculo do PLD, as variáveis você tem os inputs, né, do cálculo ali que vai rodar aquele modelo, você tem um fator que é estatístico, que é essa questão da vazão, quer dizer, chuva, vazão, né? Quer dizer, as vazões do rio, que vão criar a questão dos reservatórios, e você tem outros fatores que a gente chama determinístico, que são fatores do tipo quantas usinas estão gerando energia, como é que a rede elétrica tal, qual é o intercâmbio físico entre essa geração, que é colocada ali dentro do modelo. Qualquer mudança dali impacta, entendeu? Na hora que você estiver rodando aquele modelo matemático para criar esse preço de curto prazo. Agora, o que acaba acontecendo é que a única variável, que é uma variável estatística estocástica, que é a vazão, ela vai ser predominante, a volatilidade, chamaria assim dizer, vai ser predominante nela. Porque nas outras, como são dados determinísticos, você não vai ter muda ali, mas é meio degrauzinho, assim, escala. Só que no outro, é uma simulação através de cenários, através dessa parte da estatística. Então, a parte do PLD, eu diria assim, como drive central, é a questão de vazão e chuva. Ela tem, a CCE, ela tinha costume de botar numa apresentação o percentual, né, de impacto, tem nos relatórios dela, que tem encontro de PLD e mercado. Eu não sei até agora, mas antigamente ela tinha uma tabelinha que ela botava essas variáveis, quais eram que estavam dando mais variável, né, mais variação para você saber, né? Ah, mexeu aqui na variação da vazão, mexeu, que é a ENA, né? Que é a energia natural afluente, que é associada. Ah, mexeu aqui porque eu mexi nessa outra variável, que são esses drivers todos, e normalmente de 50% a 60% da questão da volatilidade é associada à vazão. Então, você vê por isso que o pessoal que faz, né, opera no mercado e faz mesa de trading, eles estão muito ligados à questão de observação da questão clima, questão chuva, mas você vê que não é só olhar para o céu e achar que choveu ou não choveu e as coisas vão mudar. Mas isso, sim, tem um peso forte e isso é um driver de curto prazo, como eu falei para você. Esse drive de curto prazo, ele vai influenciar essas operações de curto prazo. Agora, se eu estiver tratando um contrato de 2 anos, 3 anos, Chico, vamos negociar agora um contrato para 2025. Desculpe, 2025 já está, nós estamos em 2025. Um contrato para 2027, 2028, em 2025.
Então, essa discussão de PLD não faz sentido para você estar discutindo. Você vai usar uma referência. Então, essas referências a gente vai pegar. Depois a gente pode até detalhar mais ou menos como é que isso é calculado. Mas existe um diferencial entre essa questão de preço de curto prazo e preços de médio e longo prazo, né? E, normalmente, o preço de médio e longo prazo ele está muito associado à questão da própria fonte de geração, né? O investimento que você fez e a rentabilidade que você precisa daquilo. Lembra que eu falei também da questão logo no início, né, de quando a gente falou de preço geral, que você não pode vender abaixo do teu custo. Então, se eu tenho uma fonte térmica, se eu tenho uma fonte eólica e solar, elas têm interesses do ponto de vista até de financiamento, de ter um mínimo de preço, né, de venda para fazer aquela viabilidade. Eu vou fazer um investimento, eu preciso de um fluxo de caixa de retorno. Então, o que vai acontecer mais no longo, o que a gente chama custo marginal de expansão, é olhar para o custo, né, que tem, né, digamos assim, aquela fonte, aquele ativo, e vai ser um limitador. Então, você vê que no curto prazo a gente tem uma volatilidade baseada nessa questão climática, mas no longo a gente tem uma referência baseada em investimentos. Então, eu diria que o driver onde você bate mais no curto vai ser mais volátil, no longo nem tanto volátil, mas você também tem que aproveitar a volatilidade do curto, é isso que é a sacada, para você ter a melhor negociação do médio e do longo. Não sei se eu consegui me fazer entender. Não, acho que está bem claro, Rogério. E o pessoal que precisa entender um pouco melhor toda essa dinâmica, acho que vale a pena fazer um pequeno comercial aqui, que a gente tem um curso preparatório lá dentro da Rede Energia, justamente para passar na prova da certificação de operadores de mercado da CCE, e a gente já aprovou aí muita gente, né? Nós estamos, acho que, o terceiro ano seguido. Esse ano, acho que a gente aprovou quase 60% das pessoas que passaram estudaram com a Rede Energia. Então, realmente, nós somos referência. E tudo que a gente está falando aqui, quem quiser entender um pouco mais, tá tudo lá dentro da nossa assinatura. Acho que vale a pena fazer esse comercial, porque realmente são muitos detalhes, como o Rogério falou aí. Rogério, conta pra gente um elemento que muito se fala no mercado, que é a tal da curva forward. O que que é a curva forward? O que que ela tem a ver com preço? O que que ela tem a ver com contrato? Conta pra gente. Bom, aproveitando até esse finalzinho, como eu falei, né, essa referência, né, que eu falei do curto, que a gente está ali, né, mexendo ali nos modelos ali matemáticos, né, que eu acabei como a Fabíola falou, né, isso tem bastante detalhe ali, que é o famoso New Wave, Decomp, Decent. Então, esses modelos matemáticos, eles vão dar uma referência, só que o pessoal, tipo, o New Wave, você consegue fazer simulação dele num horizonte de 3, 4 anos. Só que tem que tomar muito cuidado que a simulação do New Wave é uma simulação matemática, e como eu falei da parte estatística, quanto mais longe, mais incerto é a simulação. A gente brinca que é a famosa boca de jacaré, né? Você tem o resultado de curto prazo bem mais certo, e o de longo, como é um cenário de 2.000 séries e tudo, o que ele faz é uma média daquelas séries. Então, a gente sabe que estatística também é perigosa por isso, porque você pode ter extremos, criar uma média, mas, na verdade, lá na frente, aquilo não acontecer, entendeu? Baseado, porque eu tenho uma possibilidade enorme de variáveis de acontecer. Então, visto isso, o que que o mercado acaba fazendo? Não, não vou olhar uma projeção de PLD baseado no New Wave, eu vou procurar algo que me dê uma referência de médio e longo, apesar de a curva forward, qual é o nome, como ela diz, é uma curva futura de preço. Então, isso também é baseado, vem no próprio conceito do mercado financeiro, né, que a gente chama as forwards, que são curvas de referência futuras. Então, quando a gente chama agora uma forward da energia elétrica, primeiro a gente tem que saber, e no mercado tem mais do que uma, né? Então a gente tem que saber como ela está sendo constituída. Existem as forwards das pessoas, eu chamaria, né? A gente vai aqui, eu crio a minha forward, eu faço minha análise interna, e existem forwards públicas, né? Então, hoje nós no Brasil, nós temos duas forwards que eu chamaria pública,
que é a forward do balcão, da BBCE, né? Do balcão que existe, e a forward da Decide, que é uma empresa que tem softwares de risco, e é até interessante, porque essas curvas forward, elas servem também para gestão de risco, porque toda a metodologia de gestão de risco, ela é baseada onde você tem que se antecipar a variações que possam te causar impacto financeiro. Então, se eu tenho que me basear e eu tenho alguma referência, tipo, eu tenho muita energia ou eu tenho pouca energia, meu portfólio oscila muito, e aqui merece depois até uma discussão, eu acho que vocês têm também lá material para gestão de risco, o que acaba acontecendo é que eu preciso colocar uma forward no meu cálculo. E aí, qual é a grande questão? Uma forward, digamos assim, pura, né, ou clássica, você precisaria ter todos os agentes participando dela, que aí você veria a opinião de todo mundo, no caso, né, que a Decide ela tentou fazer. Porque como ela vende produto de risco, ela tinha que ter. Só que eu passar a minha visão de preço é uma visão, às vezes, estratégica da minha posição, que eu estou trabalhando. Então, o que foi feito foi que a Decide criou lá um pool, que ele chama, né, Pool Decide, e aí as pessoas colocam uma expectativa, equivale esse que eu chamo boletim Focus, né, do setor elétrico, que é o que o Banco Central faz também com os agentes financeiros, de botar algumas indicações de índice. Então, lá na Decide, você vai ter essas referências, né, de preço baseado nas expectativas dos agentes. E a BBCE, como ela é um balcão negocial, né, e lembrando que a BBCE não é uma bolsa, que as bolsas também acabam criando umas forwards baseado na lista, né, de oferta e demanda, mas o que a BBCE faz, ela tem lá as ofertas e preço, só que tem as negociações lá. Então, através das negociações, ele cria também uma forward. Então, se houve uma negociação de um contrato de 3 anos, 4 anos, 5 anos, ele captura aquela informação. Eles têm lá o que eles chamam de boletagem, que pegam informações, a pessoa não precisa ter negociado diretamente na BBCE, mas usou o sistema da BBCE para fazer a operação, ele também captura isso. Então, assim, essas metodologias, elas estão detalhadas lá nesses dois locais. Mas o que acaba acontecendo é que elas criam referências de preço futuros que o mercado acaba observando. Agora, não necessariamente, isso tem que ficar bem claro, isso é o valor exato da negociação. Lembra que eu falei que existem os produtos, né, padronizados, né, produtos padronizados flexíveis, né, eu brinquei, e customizados. Essas duas forwards são dois produtos padronizados, e é interessante que elas são até iguais. O padronizado que se chama Sudeste, Flat, que é um controle, entendeu? Então, existe um valor que está nessas duas curvas que você tem que ficar bem claro que é um formato de um produto flat Sudeste, entendeu? E aí pode ser lá, mensal, trimestral, semestral, o que acaba acontecendo isso. Agora, se eu estou fazendo um produto que é Nordeste, se é Sudeste, e aí tem também um diferencial no setor que é a convencional incentivada, então isso nas forwards, eles aparecem, as duas, convencionais incentivadas, só nesse conceito também de ser Sudeste e flat, tá? Ótimo. Ô, Rogério, agora sim, já entendemos que é difícil a gente fazer previsão, mas a gente quer saber de você o que a gente pode esperar dos preços de curto prazo para 2025 e também se você puder já falar para a gente um pouco dos preços de contratos de médio e longo prazo. Como que está aí a expectativa, tanto preço de curto prazo para 25, como preços de contratos um pouco mais longos, médio-longos? O que eu vou fazer, né? Baseado nessa questão BBCE, aí eu vou pegar minha colinha aqui, entrar no site, que isso qualquer um pode a qualquer momento, eles têm essa questão que eles têm divulgação, o que acaba acontecendo é que eles não te entregam um histórico, né? Para você fazer lá as suas análises, né? Mas você pode entrar lá e ele vai lá dar o preço do momento que está estabelecido. Então, hoje, tá? Diria que normalmente eles divulgam na segunda-feira, o preço é diário, tá? Mas eles têm uma divulgação oficial semanal, né? Então, toda segunda-feira
eles divulgam lá na BBCE. Então, assim, hoje o preço de convencional na BBCE, puxando aqui, tá? Ele está em 61 reais, né? E aí, fevereiro, 70, março, 82, aqui, abril, maio, junho, 100 reais, julho, 190, 191, né? Então, isso é uma informação que está ali na BBCE, né? E se você pega na Decide, você vai ver que a Decide trabalha ali com preço trimestral, eles não botam, apesar deles terem informação também de informação mensal, cada uma, né, que eles oferecem, mas eles divulgam um trimestral convencional, está em torno de 87. Então, na verdade, se você pega a referência que a gente pegou ali da 67, 70, 90, você vê que a Decide está com uma tendência um pouco maior do que da BBCE, como referência de preço. Se a gente olha o PLD, aí de novo, a gente lembra que o PLD ele tem referência também limite, né? Máximos e mínimos. Então, o limite do PLD, ele caiu agora em 2025, né? É até interessante, porque é uma conta, né? Isso aqui eu não vou entrar em detalhe, mas é uma conta, que é uma fórmula, e essa fórmula fez com que o PLD, que estava em 61 no ano passado, mínimo, caísse para 58, né? Mas isso não significa que é o preço. Lembra que eu estou falando todas essas correlações desses drivers todos. Então, a referência o primeiro semestre, ele está com uma referência de preços baixos, mas o segundo semestre, ele já dá um salto. E o que é isso? Aí a gente tem que entender essa questão no mercado, né? Então, existe uma expectativa de mercado, tá? Que vai haver algum impacto do ponto de vista de clima, falta de chuva, alguma coisa, e isso vai dar, entendeu, um salto do PLD. Eles não sabem quando, mas eles olham para o segundo semestre com uma certeza que isso vai destacar. E aí eles dão esse salto de 190. Agora, o mais interessante, a gente está olhando aqui 6 meses, né? Quando você olha a questão do longo, você vai ver que, aqui puxando aqui até a informação, você tem 2026, 160, 2027, 140, 28, 142, 148, aí 22, 142, 29, 140, 130, não estou botando aqui os centavos, mas o que é isso? Lembra que eu falei para vocês que existe, no longo prazo, uma tendência a você ter uma referência de um preço que a gente chama ligado ao projeto, ao investimento. Então, eu brinco isso, né, quando as pessoas me perguntam, que eu chamo números mágicos. E o número mágico, para mim, é o que vem do financiador. Então, se você bater na porta do BNDES e perguntar para ele quanto é que ele financia um contrato, existe lá um termo que ele chama preço de sustentação. Então, eles têm uma cabeça lá deles, o pessoal vai dizer assim, não, 140, 150 reais é um bom preço, sim, você tem um fluxo de caixa, o fluxo de caixa e tal. Então, o que o mercado ele lê? Então, de novo, eu falo assim, existe uma questão do consumidor, que a gente vai entrar um pouquinho mais na frente. E existe a questão do ofertante, que é o gerador, ele tem que botar um investimento, e normalmente ele não bota o CAPEX sempre 100% dele, ele tem que pegar dinheiro de alguém, e esse cara que ele pega dinheiro, ele dá uma referência para ele também de quanto ele deveria estar vendendo aquele preço. Então, quando você senta no médio, quer dizer, para fazer um contrato mais longo, você está usando esse tipo de drive. Quando você está no curto, que é fechar balanço, a gente usa PLD. Mas quando a gente está no médio, no longo, e por isso que eu estou mostrando para vocês essa questão aí da variação aí de 140, 150, ela não vai mudar muito. A gente tem quanto que a gente chama uma média lá na frente, quanto mais isso avançar, ela nunca vai, você não vai ver um preço em 2020, 29, 30 a 300 reais, 400 reais. Primeiro que na questão do Brasil, a gente tem inflação embutida nos preços. Então, você ter um preço agora a 150, você vai carregar IPCA lá na frente. Mas, então, como referência, como eu falei, existe volatilidade, e você vai entrar em qualquer curva dessas forward, você vai ver essas curvas forward subindo e descendo mais forte nos 6 meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas quando você olhar 3, 4, 5 anos, eles vão oscilar
entre 130, já chegaram, aí de novo, como eu falei para você, da janela de oportunidade, quando você fica muito tempo com PLD baixo, aconteceu isso, digamos, recente, 2, 3 anos, que a gente tinha um PLD muito baixo, você contamina essa percepção mais à frente, né? E é o que eu falo para os meus clientes. Quando está com PLD muito baixo, é hora de comprar. Quando está com PLD, não é comprar o PLD baixo agora, é comprar contratos de 4, 5, 6 anos, porque vai ter uma tendência do mercado de tentar jogar essas curvas forward lá de cima, e eles vão tentar por quê? Quando o PLD é muito baixo, os geradores param de vender. E aí você vai ter que criar uma negociação de comprar algo um pouco maior ou por mais longo para tentar fazer essa curva, entendeu? Ajustada, né? O que acaba acontecendo quando o PLD é muito alto, você vai ter o comprador se assustando e parando também de comprar uma coisa mais longa. Então, essa curva de médio e longo prazo, né, ou a forward de médio e longo prazo, ela também tem um limitador. Quer dizer, existe a influência impactante da volatilidade do curto, mas no longo não é volátil, mas você tem janelas de oportunidades que vão fazer, como aconteceu recente, um PLD 1 ano, 2 anos baixo, você teve forward longa de R$ 110. Hoje ela bateu agora 140, 150. Quando teve uma época que o PLD chegou a R$ 400, R$ 500, você chegou a ter forwards mais longa, de 4, 5 anos, a 200, 200 e pouco. Então, mas ela não vai ser 500, 600 lá na frente. Nunca. Primeiro, é aquilo que eu falei. Você tem um outro driver, que é o driver da própria fonte, da tecnologia da fonte. Então, se alguém está comprando algo a 300 e 400, eu vou lá e construo uma tecnologia, e aí o outro vai tentar vir construir uma outra tecnologia mais barata. Então, simplesmente aquele preço vai cair mais lá na frente, que eu vou fazer um contrato maior. Aí tem uma questão de oferta. Agora, se o PLD está muito baixo e oferta, o que acaba acontecendo? É o que está acontecendo hoje no Brasil. Você não tem projeto entrando. Por quê? Primeiro, o governo, aí é uma questão regulatória, ele não fez leilão. O governo ele não acompanha. Aí a gente também tem que ver isso, né? Existe uma questão que são dois fatores: é a influência do governo na precificação. Então, quando o governo faz leilão, ele até cria uma competitividade, mas isso que a gente está discutindo não são sinais que o governo vai adotar dentro do leilão. Ele vai botar lá a oferta e vão ter preços que podem ser baratos ou não. E, de novo, uma questão que a gente chama no regulatório, tem muitos subsídios cruzados. Então, você pode maquiar, como a gente chama, criar sinais econômicos distorcidos que vão impactar nessa precificação. Mas, na história normal, curto prazo, bem volátil, como a gente mexeu, e não é bem volátil porque o pessoal especula muito, é bem volátil pela própria característica do sistema que a gente tem. Então, você tem que trabalhar. Agora, a gente pode passar eu falei, é bem volátil. Passamos 2 anos com PLD no piso direto. Então, mas daqui a pouco deu um salto, daqui a pouco entrou. Então, você tem que tomar muito cuidado com esses tipos de operação de curto prazo, que você pode, e recentemente, o ano passado, houve problemas em comercializadores por apostarem e errarem na mão. Então, como eu falei, por isso que existe a forward e existe essa experiência de você passar para evitar riscos, né, de você levar uma truncada no meio do caminho. Agora, no médio e longo prazo, é uma questão muito mais de janela de oportunidade, né, e negociação. Então, vai ter momentos que vai estar, como a gente diz, na mesa melhor para o vendedor e momentos melhores na venda do comprador. Mas o preço não vai mexer muito como pode mexer no curto prazo, tá? Então, a expectativa minha, como eu falei, de números para vocês são essas, né? Quer dizer, existe uma oscilação baixa, quer dizer, vai ter preços baixos nesse semestre, é o mercado que, digamos assim, não é o Rogério. O Rogério tem uma opinião um pouco dele, né, no detalhe, mas isso daí aí é relatório reservado para os clientes, mas olhando uma visão mercado, você vai ver que é uma... Eu não vou mudar também, eu não brigo com o mercado, porque, de novo, eu posso ter uma opinião, mas quem está comprando, quem está vendendo, é o que vai fechar a operação.
O que eu monto é estratégia baseada na visão do que o mercado está acompanhando. E se tem muito sobressalto ou não. Isso é importante também, porque no curto prazo existe muito efeito manada. Então, às vezes, você pode ter uma excitação, né? A gente vê isso muito também no mercado financeiro, e você tem que falar, peraí, isso daí é maluquice, daqui a uma semana, duas, esse negócio vai voltar. Então, você tem que ter um pouco essa percepção. Agora, no longo, é uma questão de oportunidade, é ver uma oferta, grande demanda. A gente tem uma expectativa de longo, de uma demanda crescente, até esse crescimento de hidrogênio, data center, alguma coisa que é um crescimento de demanda. Eu tenho as minhas ressalvas baseado nisso, e também tem um crescimento da própria oferta, né? Você tem eólicas, solares. Então, esses fatores, quando a gente olha, acabam impactando, porque o mercado está negociando, e você vê um pouco essa variação de preço sendo travadas nessa faixa aí de 140, R$ 150. Mas qual é a realidade? Os clientes, quando batem em mim, dizem, eu só boto geração acima de R$ 200, 240, 250. Então, o que acontece? Esses projetos estão tudo na gaveta. Muito bom, Rogério, um excelente panorama aí. Só que o nosso bate-papo chegou ao fim. Queria te agradecer demais a presença. Volte sempre aqui. A gente está sempre de portas abertas para você. E queria deixar um espaço final aqui para você deixar algum recadinho, fazer o seu jabá. Obrigado, Fabiola. Mais uma vez agradeço aí a você, ao pessoal da Rede. Já estou me sentindo em casa também, né? Eu já tenho aí, já tive aí uns podcasts falando sobre comercialização, falando um pouco sobre regulação e um pouco até hoje, né? Eu trabalho com essa parte de inteligência, né? Que eu chamo inteligência de mercado e inteligência regulatória. Você vê que é um conjunto aí, né? A gente já interagiu bastante sobre isso. E o que eu tento é um pouco isso, quer dizer, a minha empresa, né, e os parceiros, né, que eu trabalho em conjunto, a ideia é a gente criar essa conexão, né, entre o que vale a pena, não só você olhar um ponto específico, mas você entender o desenvolvimento do conjunto, né, que está acontecendo no setor. E o setor, eu diria que está bem dinâmico, né, a gente tem várias variáveis aí, digamos, sensíveis, e é importante você ter essa capacidade, digamos assim, de filtro, e aí é onde, digamos assim, a C3R ela trabalha bem, né? Então, fico aqui à disposição também para continuar aí debatendo com vocês, né, vários outros temas, né? E teve também uma masterclass, a gente acabou não falando, né? Além dos podcasts, também eu tive a oportunidade aí de oferecer para vocês uma masterclass, tá? Legal, E aí eu Rogério, fico à seu disposição de e-mail. vocês. Deixa o seu e-mail ou o seu site para o pessoal encontrar você. Procura no LinkedIn, né? Ali meus dados todos estão pelo LinkedIn. Carlos Rogério Rocha, né? O meu nome. Mas, em todo caso, é rogério@c3r.br.com, é meu e-mail. Mas todos os meus dados ali, se vocês quiserem acesso, eu sou bem acessível também pelo LinkedIn. Gosto da turminha que acaba me perturbando, chamaria assim dizer, chamando para algumas discussões lá no LinkedIn, né? Não sou muito assíduo, mas não deixo de debater e responder algumas perguntas lá. Legal, Rogério. E antes de me despedir, vou deixar aquele recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. E para deixar as sócias da Rede felizes, deixe aqui os seus 5 estrelas, seu joinha, sua avaliação no nosso podcast. Até a próxima! Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Rede Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!